Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é dia 6 de março de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Blumenau alerta golpe com ligações falsas em nome da Secretaria de Saúde. E tem outro golpe circulando na praça que está tirando o sono de muita gente, é o do falso advogado. Vamos ter uma entrevista com a OAB com orientações para você. Já no Alto Vale, o GAECO faz operação contra a mineração ilegal. Às vésperas do Dia da Mulher, números da violência em Brusque acendem sinal de alerta. Procon catarinense investiga se redução da gasolina chegou de fato ao consumidor. Tem recado também para você, motorista. Rua Guilherme Scharf terá bloqueio total neste fim de semana em Blumenau. 3 ambulatórios gerais de Blumenau terão atendimento nos fins de semana de março. E após surto de diarreia, aulas na Escola Norma Mônica Zabel são retomadas nesta sexta-feira em Gaspar. Movimentação de turistas reduz em 58% dos bares e restaurantes de Santa Catarina, aponta a pesquisa Abrazel. Na política, Ex-vereador Maurício Gol e ex-chefe de gabinete viram réus por suposta rachadinha em Blumenau. Suspeitas de irregularidades em serviços de roçada voltam ao debate na Câmara de Vereadores de Gaspar. Câmara aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal. Eleições 2026 na Jovem Pan. Jorginho abre vantagem em Santa Catarina. João Rodrigues aparece em segundo, aponta a pesquisa do Instituto Mapa, encomendada pela Jovem Pan News Florianópolis. Vereador de Blumenau, Jean Volpato, confirma a pré-candidatura a deputado estadual. Vai ficar pela região? O Festival Brasileiro da Cerveja entra na reta final com programação especial nesta sexta e sábado em Blumenau. E tem também a previsão do tempo completa para hoje e para o fim de semana, direto do Alerta Blue. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h02. Repita. 7h02, bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7h03. E a gente começa essa edição do Jornal da Manhã com informações do trânsito para você aí, motorista. É porque o incêndio atinge uma empresa na manhã desta sexta-feira no bairro Fortaleza, aqui na cidade de Blumenau. O fogo foi registrado numa empresa localizada na rua Samuel Morse e está mobilizando as equipes de emergência e provocando alterações no trânsito ali naquela região. Por causa da ocorrência, agentes da Guarda Municipal de Trânsito realizaram a interdição da rua Samuel Morse para garantir a segurança dos motoristas e permitir a atuação das equipes no local. Além da via onde fica a empresa, o trânsito também foi impactado nas ruas Guilherme Scharf e Gustavo Zimmermann. Motoristas que passam pela região do bairro Fortaleza devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas enquanto o atendimento da ocorrência e a liberação das vias são realizados. Até o momento não há confirmação sobre as causas do incêndio ou informações sobre feridos. E agora tem um alerta porque tem um novo golpe circulando na praça. O golpe desta vez é por telefone em nome da Secretaria de Saúde de Blumenau. Criminosos ligam se passando por representantes da rede pública tentando obter dados pessoais. A Secretaria alerta que as comunicações oficiais ocorrem apenas pelo prefixo 473381. Qualquer ligação de outro número deve ser desconsiderada. A orientação é não informar os dados pessoais, senhas ou códigos, bloquear o número suspeito e, em caso de dúvida, procurar a unidade de saúde mais próxima ou ligar para o seguinte número: 47 3381 6087. E o GAECO deflagrou nesta quinta-feira a Operação Minério do Vale, que investiga exploração mineral irregular em Aurora, lá no Alto Vale do Itajaí. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Aurora, Navegantes e Criciúma, e as atividades da empresa investigada foram suspensas por decisão da Justiça. Segundo o Ministério Público, uma pedreira arrendada pela Prefeitura foi explorada de forma ilegal por uma empresa privada, que usou maquinário e caminhões do município com possível envolvimento de ex-agentes públicos.
Durante a operação foram apreendidos R$50 mil e, além disso, 2 armas. A investigação segue em sigilo e apura crimes como uso indevido de bens públicos, irregularidades financeiras e lavagem de capitais. E os números da violência contra a mulher em Brusque assustam neste início do ano. Em apenas 63 dias de 2026, a Polícia Civil já contabilizou pelo menos 72 vítimas no município. O levantamento, que compreende o período de 1º de janeiro a 4 de março, revela uma realidade grave. Foram 7 casos de importunação sexual, 5 estupros e 60 ocorrências de ameaça. O cenário é uma continuação do que foi visto em 2025, quando a cidade registrou mais de 500 boletins de ocorrência relacionados à violência de gênero, uma média de quase 1,5 caso por dia. Para tentar conter esse avanço e acolher quem precisa, Brusque conta com serviços especializados. O SAVES, o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, acompanha hoje 40 mulheres e crianças, enquanto o CREAS atende 43 vítimas de violência doméstica. Vale lembrar que a Polícia Civil em Brusque conta agora com a Sala Lilás, um espaço exclusivo para o acolhimento humanizado dessas mulheres. E se você é vítima ou conhece alguém que precise de ajuda, as denúncias podem ser feitas diretamente na Delegacia de Proteção à Mulher ou por telefone 180, do Canal Nacional de Atendimento, que funciona 24 horas por dia. No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, os números reforçam que a luta por segurança e respeito ainda é urgente. 7h06. Repita. 7h06. E atenção, motoristas de Blumenau, se você circula pela região norte, fique atento às alterações do trânsito neste fim de semana. A Rua Guilherme Scharf, na Itopava Central, terá o fluxo de veículos totalmente bloqueado no sábado e no domingo, dia 7 e 8. A interdição acontece na altura do número 411. Segundo a Prefeitura, o fechamento é necessário para o avanço das obras de revitalização da via, que agora chega à etapa de melhoria no sistema de drenagem. Essa reurbanização faz parte do pacote do Corredor Norte, um projeto que busca organizar o fluxo de veículos e dar mais mobilidade para quem vive ou trabalha na região. O trecho em obras vai desde a Rua Dr. Pedro Zimmermann até o encontro com a Rua Gustavo Zimmermann. Ao todo, estão sendo investidos quase R$2 milhões com recursos do Fomplata. A orientação para os condutores é buscar rotas alternativas e redobrar o cuidado com a sinalização. A previsão é que o trânsito seja liberado assim que os trabalhos de drenagem forem concluídos. Vamos falar agora da cidade de Gaspar, porque as aulas na Escola de Educação Básica Norma Mônica Zabel, em Gaspar, são retomadas hoje, sexta-feira, após 3 dias de suspensão devido a um surto de diarreia entre alunos e servidores. Durante a interrupção, o prédio passou por um processo rigoroso de descontaminação e também reforço na higienização orientado pela Vigilância Sanitária. A Secretaria de Educação reforça que pais não devem enviar crianças que apresentem sintomas como vômito ou diarreia, visando preservar a saúde coletiva. E a taxa de informalidade no Brasil recuou para 37,5% no trimestre, encerrado em janeiro de 2026, atingindo o menor patamar em mais de 5 anos, segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE. A queda é impulsionada pelo aumento do emprego com carteira assinada e pela formalização de trabalhadores por conta própria com CNPJ. Esse cenário contribui para que o rendimento médio real atingisse o recorde de R$ 3.652, o valor mais alto de toda a série histórica da pesquisa. 7h08. Repita. 7h08. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Polícia Militar prendeu em Araranguá um idoso de 65 anos, suspeito de maus tratos após ser constatado trabalho infantil em uma unidade de reciclagem no bairro Sanga, da Toca. 3 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos trabalhavam em ambiente insalubre. O homem foi enquadrado no artigo 136 do Código Penal e ele foi levado à Central de Polícia Civil. Os jovens ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar, que acionou familiares e também responsáveis. Uma microcâmera escondida em uma tomada foi descoberta por uma funcionária no banheiro de uma empresa em Sara, resultando na apreensão de computadores e celulares pela Polícia Militar. O caso foi registrado como registro não autorizado de intimidade sexual e perturbação do sossego, após a vítima notar uma luz intermitente no conector. O responsável pelo estabelecimento alegou desconhecer a origem do dispositivo e a investigação agora segue para análise do Juizado Especial Criminal.
E a Prefeitura de Florianópolis afastou um voluntário do Programa de Agentes Comunitários de Segurança após vídeos mostrarem homem intimidando e ameaçando o morador de rua. A medida ocorreu após o caso chegar ao Ministério Público, que investiga a legalidade das abordagens feitas por civis sem poder de polícia. Em nota, a Secretaria de Segurança informou que condutas inadequadas geram sanções e que o programa exige capacitação específica dos participantes. 7h10 agora. Repita. 7h10. A movimentação de turistas caiu em 58% dos bares e restaurantes de Santa Catarina, segundo uma pesquisa da Abrazel. O levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revela que empresários do setor perceberam a queda significativa no fluxo de clientes durante a temporada de verão, evidenciando desafios para o turismo e também para a economia local. Vamos saber mais detalhes agora com ele, o repórter Cadu Reis, que está chegando por aqui. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Santa Catarina realizou pesquisa para identificar as percepções do empresariado do setor no estado sobre a temporada de verão. De acordo com o levantamento, 58% dos estabelecimentos receberam menos turistas entre o início de janeiro e o carnaval em comparação com o mesmo período do ano passado. Os resultados apontam para registro de lucro em 33% dos negócios, prejuízo em 16% e situação de equivalência entre receitas e despesas em 51%. A diretora executiva da Abrazel Santa Catarina, Cariane Pacheco, avalia. Infelizmente, as notícias não são boas. Nós criamos toda uma expectativa para a temporada de verão, onde a gente esperava um fluxo muito maior de turistas e isso, infelizmente, não aconteceu, né? Tivemos muita diminuição dos turistas vindos da América Latina, ali os argentinos principalmente, não vieram tanto esse ano, reduziu, que teve um grande impacto. E para nós do setor nos preparamos, né? Os restaurantes, os bares se prepararam para receber muito mais turista do que efetivamente acabou vindo. Entre os empresários ouvidos na pesquisa da Abrazel, 22% apontam redução de mais de 15% na presença de turistas nos bares e restaurantes. Para mais de um terço, foi verificada queda inferior a 15% no número de visitantes, enquanto 42% consideram um movimento igual ou superior ao observado na temporada passada. A diretora executiva da Abrazel Santa Catarina, Cariane Pacheco, ressalta. O setor está ainda muito endividado, né? Hoje a gente ainda trabalha aí com 85% do setor pagando algum tipo de dívida do período da pandemia, ainda não conseguiu se reerguer. Esse momento da temporada, principalmente para os estabelecimentos de litoral, era um momento muito esperado para ajudar a se reerguer, ajudar nessa melhora, e isso não aconteceu. O que a gente viu hoje nessa temporada, né, foi um setor trabalhando muito mais, com custos maiores e um retorno menor, e isso é muito frustrante para todo o segmento de bares e restaurantes. A pesquisa da Abrazel apurou ainda a dificuldade do setor de bares e restaurantes para preencher vagas abertas durante a temporada, com 57% dos empresários afirmando que não conseguiram completar suas equipes. A diretora executiva da Abrazel Santa Catarina, Cariane Pacheco, analisa. Estamos vivendo aí um verdadeiro apagão de mão de obra, né? No setor de bares e restaurantes a gente percebe muito isso, mas estamos vendo também que em diversos setores do varejo a gente vem passando por esse apagão de mão de obra. Tá muito difícil conseguir contratar. Não é nem somente profissional qualificado, é contratar mesmo. Em relação ao repasse de custos, 70% dos empresários catarinenses do setor de bares e restaurantes afirmam ter reajustado preços em patamares iguais ou inferiores à inflação acumulada, conforme dados da pesquisa da Abrazel. 7h13 agora. Repita. 7h13. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tem uma entrevista com orientações para você não cair no golpe do falso advogado. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora em Blumenau é de 22 graus e vamos com as informações do tempo direto do Alerta Blue com o meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia, Cassol. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira, mais um dia de tempo firme predominando sobre a região do Médio Vale do Itajaí. O sol vai aparecer em meio a poucas nuvens e a temperatura máxima no período da tarde
varia em torno dos 31 graus. Para amanhã, sábado, vamos ter um dia que começa com sol, variação de nuvens e o tempo firme. No entanto, a partir da tarde do sábado tem mudança nas condições do tempo devido à presença de algumas perturbações que atuam na atmosfera, que vai trazer a condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Aquela condição típica de verão volta a aparecer a partir da tarde do sábado. Por conta disso, não dá para descartar o risco para temporais isolados nesse período, entre tarde e noite do sábado. Por isso, bastante atenção. A temperatura mínima amanhã já variando em torno dos 23 graus e a máxima em torno dos 32 graus. No domingo, mais um dia que começa com tempo firme. No entanto, a partir da tarde do domingo, vamos ter uma frente fria passando pelo litoral de Santa Catarina e esse sistema vai trazer a condição para pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. No domingo, temperatura mínima de 22 graus e máxima no período da tarde de 30 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Da votação. Em segundo aparece o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, com 15,5%, uma leve queda em relação ao último levantamento de dezembro. Gelson Merizio, do Solidariedade, tem 3,4%, enquanto o nome de Décio Lima, do PT, é lembrado por 1,2% dos eleitores na modalidade espontânea. No quesito rejeição, o cenário muda. Afrânio, do PSOL, lidera com 18,1% de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Merizio aparece com 15,9%, seguido por Jorginho Melo com 13,3% e João Rodrigues com 7,6%. Outro ponto que chama atenção na pesquisa são as alianças partidárias. Segundo o Instituto Mapa, 73% dos catarinenses mudariam o voto caso seu candidato se aliasse ao PT. Por outro lado, a aliança com o MDB é bem aceita por mais de 60% dos entrevistados. Na preferência partidária, o PL lidera isolado com 20,9%. Contra 6,1% do PT. E para a presidência da República, Flávio Bolsonaro lidera com folga no estado, somando 53% das intenções de voto. Ratinho Júnior aparece em segundo com 16,3% e o presidente Lula ocupa a terceira posição com 13,4%. A pesquisa ouviu 1.008 pessoas em 53 municípios catarinenses entre os dias 23 de fevereiro e 3 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR 02336/2026 e no Tribunal Regional Eleitoral TRE sobre o número SC 06075/2026. A divulgação da pesquisa é uma parceria da Jovem Pan Blumenau com a Jovem Pan News Florianópolis. 7h18. Repita. 7h18. E o Jornal da Manhã continua as entrevistas com os nomes que querem disputar uma vaga na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa pelo Médio Vale do Itajaí. Todos os convidados participam dentro dos mesmos parâmetros editoriais, reforçando a responsabilidade da emissora com a democracia. O destaque de hoje é o vereador de Blumenau, Jean Volpato, do PT. Acompanhe a entrevista. Nós conversamos agora com o vereador de Blumenau, Jean Volpato, do PT. Vereador Jean, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Franciele, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan, nesse importante espaço de comunicação da nossa cidade. Vereador, eleições gerais de 2026. O senhor anunciou recentemente que é pré-candidato a deputado estadual. Candidatura de pé, então? Sim, Fran. Você sabe que em 2022 a gente já lançou a nossa primeira candidatura, né? No qual ficamos entre os primeiros suplentes do nosso partido, com quase 13 mil votos. A gente ficou em segundo lugar entre os suplentes da cidade de Blumenau. Perdemos na época só para o Egídio Becausa, que na época inclusive era presidente da Câmara. Em 2024, na candidatura de vereador, a gente saiu com a maior votação da história do nosso partido na cidade. E esses dois resultados, eles nos colocam até quase com uma naturalidade numa pré-candidatura agora a deputado estadual, com uma chance real de recuperar aquela cadeira que era da então deputada Ana Paula. Na época ela ficou 5 mandatos de deputada estadual, né, que é uma cadeira que era do Vale do Itajaí e que a gente acabou perdeu para outras regiões. E quando a gente perde representação na Assembleia Legislativa,
a gente perde também espaço, recurso, importância política para a região. Então, o objetivo dessa pré-candidatura é garantir que a gente recupere esse espaço político que o Vale do Itajaí perdeu. Então, hoje, essa seria a maior importância de conquistar e disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, recuperar o espaço do Vale do Itajaí. Isso, esse é o grande objetivo. Nós temos conversado principalmente com as forças políticas que se organizam em torno da nossa federação, a Federação Brasil da Esperança, da importância de ter um candidato, né, se não um candidato único em toda a nossa região, mas pelo menos aqui na nossa cidade e em torno, que a gente consiga aglutinar força para garantir que a nossa região não perca essa vaga importante na Assembleia Legislativa. A gente tem muito conforto em fazer esse debate, até porque o nosso suplente na Câmara de Vereadores já assumiu o mês, que é o vereador Mário Cato, e ele tem um perfil muito parecido com o meu, que é um perfil de fiscalização, né, um perfil de cobrança. Então, na verdade, com a nossa possível eleição desta pré-candidatura, a gente não perde um vereador na Câmara, a gente ganha um deputado e garante ainda um espaço importante das forças progressistas aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Então, é uma somatória de fortalecimento, né, de representação na Assembleia Legislativa. Não existe, Fran, eu sempre digo, candidato de si mesmo, né? A gente vem representar um projeto e é através de um grupo político que se organiza para a gente garantir esse espaço. Só para te ter uma ideia, Fran, cada deputado estadual tem por ano 20 milhões de reais de emenda que poderiam ser alocadas, por exemplo, na nossa cidade, nas ruas que ainda precisam ser pavimentadas. Hoje em Blumenau nós temos praticamente 40% da nossa cidade, 40% dos moradores que ainda vivem em estrada de barro. São recursos que poderiam ir para o Hospital Santo Antônio, para o Hospital Misericórdia, para o Hospital Santa Isabel, né, que são recursos que poderiam ir para a saúde, e outras tantas áreas, educação, né, as creches e escolas da nossa cidade que deixaram de ir porque a gente perdeu essa representação, né? E diga-se de passagem, evidente que a gente não perdeu por completo porque a deputada Ana Paula se elegeu deputada federal e ainda assim ela garante, né, recursos da Câmara Federal para a cidade de Blumenau. No entanto, a gente ainda pode ampliar mais essa força com uma cadeira do Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa, que, me desculpe os atuais deputados estaduais, mas a população que está me ouvindo deve concordar, a gente está se sentindo muito subrepresentado hoje na Assembleia Legislativa. Bom, aproveitando que o senhor falou sobre o Vale do Itajaí, né? O senhor é filiado ao Partido dos Trabalhadores e milita há muito tempo dentro da sigla. Acredita que tem esse espaço, mesmo representando um partido de esquerda, que a gente sabe da situação, né, de Santa Catarina no sentido de ser mais pró-direita, enfim, essa situação ainda do bolsonarismo, acredita que vai ter essa representatividade aqui no Vale Europeu, especialmente? Acredito, inclusive é bem factível, real, igual eu te disse, essa cadeira ela já era nossa do Vale do Itajaí, da Força Progressista, numa representação de uma cadeira que era da então deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores, entre tantos partidos que existem hoje no Brasil, inclusive, ao meu ver, tem muito partido, não existe tanta ideologia com o número de partido, mas esse é um outro debate que a gente tem que fazer. Mas na última eleição, o PT foi para o segundo turno em Santa Catarina, se configurando a segunda maior força política do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que é um pouco relativo a essa visão de que Santa Catarina tem uma esfera só ideológica. Já foi provado, inclusive, no nível de votação que o PT tem tido em Santa Catarina, que as forças progressistas de esquerda têm uma grande representação aqui, e outra prova foi a nossa eleição de vereador, ampliando a cadeira de 1 para 2 vereadores, inclusive a nossa representação na disputa eleitoral com a maior votação da história do PT em Santa Catarina. Eu acredito que a população do Vale do Itajaí tem colocado no papel, inclusive confrontado algumas notícias que têm aparecido, por exemplo, Fran, quase 30 prefeitos presos em Santa Catarina, todos aliados à força política da extrema-direita. Então a população começa a analisar e achar estranho, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem visto muita reclamação em relação à atual gestão, que é
do PL, que também é da direita. Então, para além de partidos, eu sempre digo, existem pessoas boas e ruins em todos os partidos, isso é uma verdade, mas não dá para colocar todo mundo no mesmo barco e todo mundo na mesma vala, né? Por isso que é preciso olhar o histórico de cada candidato, que cada candidato, agora, é claro, falando em pré-candidatura, representa e o que essa representação vai gerar de benefício, sobretudo para a nossa região e dos recursos que possam trazer também para a nossa região. Não dá mais para ficar nesse vácuo político, não dá mais para ficar nessa inércia, e eu acredito que a gente está vendo um processo de amadurecimento político, que a população está saindo um pouco dessa visão distorcida de uma única bandeira e começa a olhar um pouco mais com pragmatismo o processo eleitoral, e o pragmatismo significa a nossa região vai ser beneficiada, os hospitais vão ter mais recursos, nós vamos ter o direito de chegar no posto de saúde e ser atendido, nós vamos ter a nossa rua com manutenção, com roçada, com direito de ir e vir, que é aquilo que estabelece a Constituição. Então, essas coisas que agora vão valer, acredito, cada vez mais no espaço do debate político, e essas ondas vêm e vão, né? Eu sempre digo, mandato vai e vem também, e não é isso que fica na esfera política. O que fica é a política pública que é aplicada através de cada representação. Para a gente finalizar, vereador Jean Volpato, qual será a bandeira da sua campanha, considerando agora essa pré-campanha eleitoral? Sobretudo aquilo que a gente já vem representando. Primeiro é a ética e o compromisso com fiscalização da gestão pública, né? Acredito que todo o representante político tem que ter esse compromisso com o erário público. O segundo grande compromisso são os valores humanos que a gente representa, que é a representação daqueles setores que historicamente foram renegados à margem do debate da política. Por exemplo, as trabalhadoras e os trabalhadores, a população LGBT, a população negra, a população das mulheres aqui em Santa Catarina. Santa Catarina hoje é o segundo estado do Brasil com maior número de feminicídio, e a gente vê a nossa Assembleia Legislativa debatendo diversas bobagens, menos aquilo que verdadeiramente importa. Por exemplo, qual é a eficácia hoje de uma medida protetiva se nós não tiver a garantia do monitoramento através, por exemplo, de uma tornozeleira eletrônica daquele cidadão que efetuou a agressão àquela mulher, e se as forças policiais não tiverem a condição de monitorar aquele agente, aquela mulher continua em risco. Eu só estou dando um exemplo do debate que poderia estar sendo travado hoje na Assembleia Legislativa, dos inúmeros debates das políticas públicas. Eu, Fran, antes de entrar na política, fiz uma especialização em gestão estratégica em política pública na Unicamp, porque eu acredito que quando a gente entra nesse espaço, a gente tem que qualificar o debate, não é só falar. Falar todo mundo quer falar, mas primeiro a gente tem que ouvir a comunidade e, através daquele problema efetivo que é apontado pela comunidade, buscar as políticas públicas necessárias para resolver os problemas que o nosso estado, esse estado tão maravilhoso, esse estado tão bonito, porém infelizmente ainda tão mal governado, precisa para resolver todos esses problemas. Vereador Jean Volpato, muito obrigada pelas informações, um excelente dia. Obrigado, Fran, obrigado a todas as nossas amigas e amigos da rádio Jovem Pan, e sempre aqui à disposição para a nossa comunidade. Nós conversamos com o vereador de Blumenau, Jean Volpato, também pré-candidato nas eleições gerais de 2026. 7h29. Repita. 7h29. A execução dos serviços de roçada e limpeza urbana voltou a ser debatida na Câmara de Vereadores de Gaspar. Durante a sessão desta semana, os vereadores Giovano Borges, do PSD, Timothy Deschamps, do União Brasil, e Rony Miller, do MDB, e Dionísio Bertoldi, do PT, relembraram a CPI instaurada em 2025 para investigar possíveis irregularidades nos contratos do serviço durante a gestão do ex-prefeito Kleber Vandal. Agora, os parlamentares afirmam ter identificado possíveis divergências nas medições das áreas roçadas, também na atual gestão municipal, e protocolaram uma representação no Tribunal de Contas de Santa Catarina e no Ministério Público. O pedido é para que seja apurado a execução de um contrato firmado em 2025 para serviços de roçada mecanizada em vias públicas. Segundo os vereadores, a análise de documentos apontaria a diferença entre a metragem declarada como a executada e a área que poderia ser aferida nos relatórios de medição. O vereador Timothy explica. Acompanhe. Durante a CPI da roçada realizada aqui na Câmara de Vereadores de Gaspar, uma perícia técnica analisou diversos pontos na cidade e estabeleceu uma metragem máxima que realmente pode ser roçada em cada local.
Agora, ao analisar o contrato atual da Prefeitura, nós identificamos que os problemas muito parecidos voltaram a aparecer, inclusive em locais que já haviam sido periciados anteriormente. Um exemplo claro é a rua Arthur Poffo. Foram pagos mais de 5 mil metros quadrados por área roçada, enquanto uma área máxima possível de roçada era 356 metros. Isso apresenta mais de 1.400% de diferença, ou seja, um problema que já havia sido identificado, investigado no passado, voltou a aparecer novamente na atual gestão. Diante desses indícios, eu protocolei uma representação no Tribunal de Contas, no Ministério Público, e também um ofício na Câmara de Vereadores para que os fatos sejam apurados pelo Poder Executivo. Fiscalizar o dinheiro público não é questão política, é obrigação de quem exerce o mandato. Em nota, a Prefeitura de Gaspar informou que já recebeu o ofício com as acusações e que a documentação está sendo analisada pela Procuradoria, aliás, pela Controladoria Geral do município. A administração afirma que, se alguma irregularidade for confirmada, as medidas cabíveis serão adotadas. E o ex-vereador Maurício Gol e seu chefe de gabinete, Robson André Wagner, se tornaram réus em processo que investiga a suposta prática de rachadinha em Blumenau. Segundo o Ministério Público, entre 2021 e 2024, funcionários ligados a Gol teriam sido obrigados a repassar parte dos salários para custear eventos, medalhas, troféus e bolas de bocha. Wagner era responsável pela cobrança dos repasses. O caso veio à tona em novembro de 2025, quando Gol e Wagner ocuparam cargos comissionados na Prefeitura. Ambos deixaram as funções após a investigação se tornar pública. Os dois já foram notificados para apresentar defesa. A defesa de Maurício Gol afirma que ele é inocente e que vai prestar esclarecimentos ao judiciário com tranquilidade. Ele destacou a idoneidade de sua conduta como vereador e garante que as acusações serão contestadas no processo, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Um projeto de lei em Santa Catarina pode garantir medicamentos de graça para pacientes com doença de Parkinson no estado. A proposta apresentada pelo deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, foi aprovada de maneira unânime na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e agora segue para votação em plenário. O projeto prevê a criação de políticas públicas voltadas aos pacientes, incluindo distribuição gratuita de remédios, criação de centro de referência para tratamento, além de oferta de terapias como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A proposta também inclui campanhas de conscientização, incentiva a grupos de apoio para pacientes e familiares e estimula a pesquisa sobre a doença. Atualmente, cerca de 3.500 pacientes em Santa Catarina já recebem medicamentos para o tratamento por meio da rede pública de saúde. Se aprovado e sancionado, o projeto deve ampliar o acesso ao tratamento e a assistência para quem convive com a doença. E a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Datalix, que investiga uma organização criminosa especializada em obter, alterar e vender dados pessoais de bases governamentais e privadas. Entre os alvos estão dados do ministro Alexandre de Moraes, que também relatou da investigação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Tocantins e Alagoas, além de prisões temporárias. Os investigados podem responder por crimes como invasão de sistemas, corrupção de dados, lavagem de dinheiro e organização criminosa e medidas cautelares como tornozeleira eletrônica, afastamento de função pública e cancelamento de passaportes também foram aplicadas. E a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da Segurança Pública sem mexer na maioridade penal. De Brasília, Rita Sardi traz os detalhes. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno por 487 votos a favor e 15 contrários e em segundo turno por 461 a 14 a proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública e combate ao crime organizado no país. Toda a bancada catarinense votou a favor do texto. A votação se deu depois de um acordo que retirou do texto o trecho que previa um referendo popular sobre a redução da maioridade penal para 16 anos. Em uma entrevista coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, informou que o tema será tratado separadamente. Mas do ponto de vista procedimental, a decisão da presidência é avocar a PEC direto ao plenário para que ela possa ser deliberada no dia de hoje e também acertamos com o relator que o ponto inerente à discussão sobre o referendo da redução da maioridade penal, que o relator até então estava contemplando em seu relatório e foi um ponto que surgiu ao longo da discussão da matéria, será tratado em uma matéria à parte.
O deputado catarinense Ricardo Guide, do PL, defendeu a redução da maioridade penal e propõe que seja feito um plebiscito para ouvir se a população brasileira é a favor ou contra o tema. Tenho um pensamento favorável, mas entendo que tem que ser discutido melhor esse assunto. Inclusive, acho que seria uma alternativa bastante viável fazer um plebiscito e ouvir a população brasileira. O que a população pensa a respeito desse assunto, que é um assunto delicado, mas eu entendo que o jovem de 16, de 17 anos já tem condições de saber o que está fazendo, sim. Muito diferente, talvez, do que quando essa lei foi editada no século passado, onde a informação ainda era muito mais escassa, onde as pessoas não tinham o grau de instrução e informação dos dias de hoje. Eu entendo que tem que ser um assunto muito melhor discutido, mais do que o momento para isso, já está mais do que pronto esse assunto, mas tem que ser discutido com a sociedade para que a gente possa definir isso de maneira correta. Pouco antes do início da votação, o relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, ressaltou que seu texto retira a progressão de pena para criminosos ligados a facções. O relatório posto contempla pontos importantes no que diz respeito ao enfrentamento das facções criminosas, retirando direitos como, por exemplo, o direito à progressão penal integral ou parcial e permitindo que esses criminosos possam ter o mesmo tratamento, por exemplo, de um assaltante ou de um ladrão de galinha, e isso não é lógico. A gente precisa dar dimensão àquele líder de facção diferente do criminoso de baixo impacto. O texto prevê que 30% dos recursos arrecadados com apostas esportivas serão direcionados para os fundos de segurança pública. A proposta insere na Constituição o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, estabelecendo que órgãos policiais devem atuar de forma integrada e cooperativa entre União, estados e municípios, mas sem a coordenação do governo federal. Esse ponto foi contra a proposta original. O texto ainda transforma a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal, com competência ampliada para atuar em ferrovias e hidrovias federais. A proposta ainda precisa de votação em 2 turnos pelo Senado. 7h37 agora. Repita. 7h37, foi mais de meia hora de puro jornalismo ao vivo para você ligado aqui na Jovem Pan. E daqui a pouco você vai ouvir aqui no Jornal. Procon Santa Catarina investiga se redução da gasolina chegou ao consumidor. Vamos ter também uma entrevista com orientações para você não cair no golpe do falso advogado que está circulando pela região. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 22 graus. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Informação e música Na velocidade que você precisa. Jovem Pan. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. A
Atenção mulher, na Semana da Mulher da Fiat Rivel, você é a nossa convidada especial. Na compra do seu carro 0 km, você ganha emplacamento grátis e ainda recebe um brinde exclusivo. E neste sábado preparamos um momento só para você. Um dia da beleza, com maquiagem gratuita na concessionária. Venha se cuidar, aproveitar condições especiais e escolher o seu Fiat 0 km. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h41. Repita. 7h41. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Lulinha movimentou quase 20 milhões de reais em 4 anos. E caso Master deve invadir período de campanha e Centrão vê Mendonça como peça-chave na eleição. Destaques agora é do Estadão. IA é uma vilão no aumento do consumo de energia elétrica no mundo, diz curador do São Paulo Innovation Week. E ainda a Shopee fecha a maior locação de galpões do Brasil em busca de liderança em entregas rápidas. O Globo, investigações apontam que servidor do Banco Central já recebia vantagens indevidas de Vorcaro como diretor. E também é destaque no Globo, ministros do STF defendem impedimento de Toffoli em julgamento do caso Master. Destaques agora do jovempan.com.br. Investigação da Polícia Federal revela acesso ilegal a dados sensíveis de ministros do STF. E asilo desaba em Belo Horizonte e deixa ao menos 6 mortos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Então vamos conferir agora como é que fica o tempo para esta sexta-feira aqui na cidade de Blumenau e para o Vale do Itajaí. A massa de ar seco continua atuando sobre Santa Catarina, o que garante mais um dia de tempo firme em toda a nossa região. O sol predomina e não há previsão de chuva para os blumenauenses. O dia começou com temperaturas agradáveis, com mínima variando entre 19 e 21 graus, mas ao longo da tarde de hoje o calor ganha força. A máxima deve ficar entre os 30 e 32 graus, ou seja, uma sexta-feira ideal para atividades ao ar livre, mas com aquele alerta de sempre para a hidratação e o uso também aí de protetor solar. Não se esqueça, hein? Já que o sol deve brilhar forte durante todo o dia de hoje. A temperatura agora aqui na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 23 graus. 7h43. Repita. 7h43. E os golpes virtuais continuam fazendo vítimas todos os dias. Criminosos usam redes sociais, e-mail e até o WhatsApp para enganar a população. Um dos golpes mais comuns atualmente é o do falso escritório de advocacia. A mensagem diz que a vítima ganhou uma ação na justiça e tem valores a receber. Mas é preciso ter muito cuidado. Edelcio Vieira conversou com o advogado Sérgio Fernando Rez de Souza, do escritório Rez. Advogados que fazem um alerta sobre como identificar e evitar esse tipo de fraude. Acompanhe agora a entrevista. Dr. Sérgio Souza, se uma pessoa receber uma mensagem de um advogado ou de um escritório de advocacia, quais os cuidados que ela deve ter? Se você receber uma mensagem do seu advogado, retorne a ele, não na mesma ligação. Desligue e faça uma ligação no número que você tem no seu celular. Ou se comunique através do WhatsApp, ou se comunique através de e-mail, se comunique indo presencialmente falar com o advogado. Esses golpes que estão acontecendo, os falsos advogados falam de uma ação porque eles têm consulta
pública no site do Tribunal de Justiça, tanto federal, estadual, trabalhista, dizendo que você ganhou uma ação. Se você receber essa mensagem, que é incomum, não é normal o advogado mandar esse tipo de mensagem, retorne para ele, mas no número que você tem no seu telefone. Sempre desconfie dessas mensagens. Quero dizer para vocês que eu, como advogado, recebi uma mensagem com o meu nome dizendo que eu tinha ganho uma ação. Vê o absurdo do que está acontecendo. Então, se previna, não caia no golpe. É comum o advogado pedir depósito bancário ao seu cliente? Nunca faça depósito em qualquer conta, a não ser que você tenha certeza absoluta por orientação do advogado. Não é comum o advogado pedir para você fazer um depósito na conta dele ou em conta de terceiro. É incomum. Quando nós, advogados, precisamos que o cliente pague custas ou diligências, nós mandamos o boleto do Tribunal de Justiça. E lá sim, se tiver tudo certo, com orientação do seu advogado, você pode pagar, e essas custas nunca são elevadas. Salvo em alguns casos, como custas iniciais, são custas intermediárias de diligências que às vezes não chegam a R$100. Então, muita atenção quando pedir para você pagar custas ou fazer depósitos em outras contas que você desconhece. E se a pessoa receber de um advogado ou do escritório custas para pagar, ela deve agir de que forma? Como eu disse antes, todas as custas e diligências, taxas, são pagos destinadas aos tribunais. Nós temos o Tribunal Federal, a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista, que dificilmente manda cobrar taxas ou emolumentos ou custas, e temos a Justiça Estadual. Nessas três justiças, os pagamentos são feitos diretamente ao tribunal. Não é comum você fazer o pagamento para o advogado para ele pagar ao tribunal. Então, recuse-se a fazer qualquer pagamento que não seja através de boletos dos tribunais. Estamos conversando com o Dr. Sérgio Fernando Rez de Souza, advogado. O senhor já soube de golpes aplicados com sucesso? Olha, eu conheço um caso em que a pessoa foi ludibriada e perdeu R$9.800. Isso aconteceu em outra comarca, não aqui em Blumenau, em que a pessoa supostamente ganhou uma ação e precisou fazer o pagamento das custas finais de R$9.800. Primeiro, não existem custas nesses valores elevados. Segundo, as custas, como disse, têm que ser pagas para os tribunais. Honorários de advogados, você tem que pagar diretamente para o advogado quando tiver um contrato de benefício. Senão, os honorários do advogado são pagos por quem perdeu a ação. Então, muita atenção quando pedir para fazer pagamentos, e geralmente de somas elevadas, em contas que você não conhece. Se tiver dúvida, ligue para o seu advogado, no número que você tem no seu telefone, ou vá até o escritório dele. Ele vai ter muito prazer em recebê-lo. Então, qual a melhor maneira de se saber se o contato é real, o contato é verdadeiro e é mesmo do seu advogado? Quando você receber uma ligação, um WhatsApp, ou um e-mail, com a fotografia do advogado dizendo que você ganhou a ação ou que tem que pagar custas processuais, qual é o meio mais eficiente, mais seguro de você saber se isso é verdade? Primeiro, não é comum um advogado mandar esse tipo de mensagem. Isso é uma fotografia do que está acontecendo com esses golpes dos falsos advogados. Então, primeiro, vá até o escritório do advogado.
se não for possível, ligue para ele, não do telefone que você recebeu essa mensagem, mas do telefone que você tem no seu celular. Terceiro, e-mail, mande um e-mail para ele perguntando se ele mandou aquela mensagem. Um e-mail que você tem cadastrado. Terceiro, busque o telefone geral do escritório e peça para falar com o advogado que lhe mandou, o nome do advogado que lhe mandou essa mensagem. Esse tipo de golpe está disseminado no Brasil inteiro e muitas pessoas têm caído nesse golpe. Algumas pagando custas não relevantes, mas ainda assim de 500, 600, 1.000, 2, 3 mil reais. Outras fazendo pagamentos, como um caso que eu conheço, de outra cidade, de outra comarca, em que a pessoa depositou 36 mil reais. Então, fique muito atento, não caia nesse golpe, que você poderá estar perdendo dinheiro, tá bom? E encerrando esta nossa entrevista, Dr. Sérgio Fernando Reste de Souza faz um alerta final. Uma coisa importante, e o que as rádios Clube e Jovem Pan estão fazendo é um verdadeiro serviço para a comunidade. Quando você recebe essa mensagem e retorna nesse número que os falsos advogados lhe informaram, eles fazem toda uma encenação como se fosse realmente o advogado, o seu advogado. Às vezes até clonando a voz, né? A sofisticação está nesse nível. E aí, em alguns casos, eles mandam ligar para um 0800, que é falso, aí pedem seus dados, eles sabem seu CPF, sabem todos os dados do processo, porque o processo é público. Então, a minha orientação, e faço isso com veemência, não informe seus dados para ninguém, a não ser para o seu advogado. E faça isso presencialmente ou de uma forma segura. Nunca informe dados, senhas, valores para uma pessoa que você não conhece ou desconfia ser seu advogado. 7h52. Repita. 7h52. O PROCON de Santa Catarina está investigando o repasse da redução da gasolina ao consumidor. O órgão notificou mais de 130 postos em todo o estado para explicar por que a queda anunciada pela Petrobras pode não ter chegado às bombas em meio a denúncias de que consumidores continuam pagando preços elevados. Amarilis Pequeno. O PROCON de Santa Catarina quer saber se a redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras realmente chegou ao bolso do consumidor. O órgão notificou 138 postos de combustíveis para apresentar notas fiscais de compra e venda de gasolina comum e aditivada. Os documentos solicitados são de 2 períodos, entre os dias 17 e 27 de janeiro e também de 17 a 27 de fevereiro. A análise vai permitir comparar se a redução anunciada pela Petrobras foi repassada aos motoristas. No fim de fevereiro, a Petrobras reduziu em 5,2% o preço da gasolina vendida às distribuidoras. O valor médio passou para R$ 2,57 o litro, uma queda de cerca de 14 centavos. Agora, o PROCON quer entender por que, em alguns casos, essa redução ainda não apareceu no preço final pago pelo consumidor. A diretora do PROCON de Santa Catarina, delegada Michele Alves, explica que os postos foram notificados e terão que justificar a política de preços praticada. E agora a gente vai aguardar que eles nos encaminhem a documentação e a justificativa do não repasse dessa queda de preço ao consumidor final. Havendo materialidade para fazer a autuação, será feito, assim como nós fizemos já o ano passado, lembrando que os postos têm sim direito a contraditório, ampla defesa, e que cada posto é uma situação específica, porque cada um tem um custo operacional, cada um tem a sua logística, alguns têm caminhão próprio, outros não, pegam de uma distribuidora, enfim. Mas é importante que o consumidor saiba que o PROCON está de olho e não vai aceitar qualquer justificativa.
Além da análise de preços, o PROCON também realiza uma operação conjunta com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, para verificar a qualidade do combustível. Já foram constatados algumas inconsistências e por isso houve a notificação. Então já foram feitos 9 postos de combustíveis, no qual 138 bicos, que a gente chama, foram averiguados. Então já foi constatado que faltou informação, o consumidor ele precisa saber a origem desse combustível, então foi visto que não tinha, houve divergência também de informação. Segundo o PROCON, casos suspeitos de adulteração passam por análise em laboratório. Mesmo assim, o Estado apresenta baixos índices desse tipo de fraude. Pelo que nós já temos alguns anos que nós estamos atuando já nisso, Santa Catarina tem baixíssimos índices de adulteração de combustível. Denúncias dos consumidores ajudam a direcionar as ações do órgão. Então, é importante que o consumidor nos provoque e quando a gente não consegue ir em loco, a gente pede algumas diligências, eles podem fazer e é esse o nosso trabalho. Os postos notificados terão prazo legal para apresentar explicações e documentos. Caso sejam identificadas irregularidades, os estabelecimentos podem sofrer multas administrativas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 151, pelo Zap Denúncias do PROCON ou pelo site do órgão. 7h56. Repita. 7h56. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Blumenau alerta para golpe com ligações falsas em nome da Secretaria de Saúde. Rua Guilherme Scharf terá bloqueio total neste fim de semana em Blumenau. Eleições 2026. Jorginho abre vantagem em Santa Catarina. João Rodrigues aparece em segundo, aponta a pesquisa do Instituto Mapa, encomendada pela Jovem Pan News Florianópolis. Ex-vereador Maurício Gol e ex-chefe de gabinete viram réus por suposta rachadinha em Blumenau. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Festival Brasileiro da Cerveja entra na reta final com programação especial nesta sexta e sábado aqui em Blumenau. E você vai saber também que 3 ambulatórios gerais de Blumenau terão atendimento nos fins de semana de março. Temperatura agora é de 23 graus. 7h56. Repita. 7h56. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode, neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Sua indústria precisa ser mais digital, mais conectada e mais automatizada. Quer começar esse processo e não sabe como? A Futuritec Industrial pode ser o seu ponto de partida. Conectamos a indústria com inovações, tecnologias e soluções aplicadas à transformação digital. Participe das rodadas de negócios, palestras e visite nossa vitrine tecnológica. Dia 9 de abril na sede da Fiesc em Florianópolis. Faça sua inscrição em fiesc.com.br e seja protagonista da transformação industrial. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Blumenau, últimos dias. As matrículas para a graduação do Unisenai estão na reta final. Vagas finais para design de moda e engenharia de controle e automação. Graduações presenciais, com prática desde o primeiro semestre e conexão direta com a indústria da região. Essa é a sua chance de começar agora. Depois disso, só no próximo semestre. Acesse unisenai.com.br e saiba mais. Unisenai, viva a sua escolha na prática.
Neste sábado tem Nissan Day na Nissan Barigui. Kicks com até R$25 mil de bônus e taxa zero. Novo Kite com bônus de fábrica e taxa zero em até 36 vezes. Versa a partir de R$119.990 e taxas a partir de zero. Só comece a pagar em junho. Emplacamento grátis e até a FIP no seu usado. Nissan Barigui, Rua Itajaí, 1793. Desacelere, seu bem maior é a vida. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 8 horas. Repita. Pontualmente, 8 horas. Já estamos de volta por aqui na Jovem Pan, nos 88,7. O Festival Brasileiro da Cerveja entra na reta final nesta sexta-feira e sábado no Parque Vila Germânica, reunindo cervejarias de várias regiões do país, gastronomia especial e, claro, música ao vivo. Nesta sexta-feira, o festival acontece das 7 da noite a 1 hora da manhã, com shows das bandas Máfia, às 7h30, Six Pack, às 9h30 da noite e Vintage Cult, às 11h30 da noite. Já no sábado, o último dia do evento, a programação começa mais cedo, às 11 horas da manhã e segue até a 1 da manhã. O encerramento musical fica por conta da banda catarinense Das Aranha, que sobe ao palco à meia-noite. Além das cervejarias, o público também pode aproveitar pratos preparados por chefes convidados com receitas que utilizam cerveja como ingrediente e harmonizações inspiradas em cozinhas de diferentes países. Os ingressos custam R$30 hoje, sexta-feira, e amanhã custa R$40, com vendas online. O festival também conta com a experiência Degusta Cervejas do Brasil, que reúne rótulos de cerca de 200 cervejarias e mais de 800 cervejas para degustação. E Blumenau vai manter os ambulatórios gerais do Garcia, Velha e Itoupava abertos durante os fins de semana de março, das 8 da manhã às 5 da tarde, para atendimentos ambulatoriais. As unidades Garcia e Velha funcionam aos sábados e domingos, enquanto a Itoupava abre apenas no sábado. Além das consultas, o serviço de vacinação estará disponível também aos sábados, das 9 da manhã às 4 da tarde, mediante apresentação de documento e carteirinha de vacinação. Para o suporte remoto, o Alô Saúde continua com atendimento 24 horas via telefone ou então aplicativo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora é de 24 graus. Direto e reto, vamos para o Alerta Blue com ele, meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira, mais um dia de tempo firme predominando sobre a região do Médio Vale do Itajaí. O sol vai aparecer em meio a poucas nuvens e a temperatura máxima no período da tarde varia em torno dos 31 graus. Para amanhã, sábado, vamos ter um dia que começa com sol, variação de nuvens e o tempo firme. No entanto, a partir da tarde do sábado tem mudança nas condições do tempo devido à presença de algumas perturbações que atuam na atmosfera, que vai trazer a condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Aquela condição típica de verão volta a aparecer a partir da tarde do sábado. Por conta disso, não dá para descartar o risco para temporais isolados nesse período, entre tarde e noite do sábado. Por isso, bastante atenção. A temperatura mínima amanhã já variando em torno dos 23 graus e a máxima em torno dos 32 graus. No domingo, mais um dia que começa com tempo firme. No entanto, a partir da tarde do domingo, vamos ter uma frente fria passando pelo litoral de Santa Catarina e esse sistema vai trazer a condição para pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. No domingo, temperatura mínima de 22 graus e máxima no período da tarde de 30 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Atenção para o bolso e para a segurança. A Secretaria de Saúde de Blumenau alerta para golpes por telefone. Já o Procon de Santa Catarina investiga se a redução da gasolina realmente chegou às bombas. No Alto Vale, o GAECO aperta o cerco contra a mineração ilegal. Já em Brusque, os números assustam. Mais de 70 mulheres foram vítimas de violência só nesses primeiros meses do ano. No trânsito, fim de semana de obras, bloqueio total na Rua Guilherme Scharf, em Blumenau. Por outro lado, o atendimento de saúde está garantido com
com 3 ambulatórios gerais de plantão aos sábados e domingos. Em Gaspar, as aulas estão de volta na Escola Norma Mônica Zabel após surto de diarreia. E na economia, o setor de bares e restaurantes sente o recuo de turistas em todo o estado. Na política, o ex-vereador Maurício Gol vira réu em Blumenau e as suspeitas sobre serviços de roçada voltam a esquentar o clima na Câmara de Gaspar. Eleições 2026, pesquisa Jovem Pan News, Florianópolis mostra Jorginho Melo na liderança pela reeleição. Vereador de Blumenau, Jean Volpato, confirma pré-candidatura à Assembleia Legislativa. E para relaxar no fim de semana, tem Festival Brasileiro da Cerveja na Vila Germânica com programação especial nesta sexta e sábado. 8h04. Repita. 8h04 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5h da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima sexta-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia dela, Isis Meurer, que já está por aqui nos estúdios da Jovem Pan. Um bom dia para você, um excelente final de semana e a gente se encontra novamente na segunda. 8h05. Repita. 8h05. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.